Fala pessoal, eu sou Léo Maia e é um prazer estar gravando um vídeo aqui para vocês depois de tanto tempo. O último vídeo aqui no canal foi uma atualização da minha plataforma de ThePix. E eu passei todo esse período até hoje desenvolvendo do zero uma nova plataforma, um novo ecossistema que na minha concepção é o melhor ecossistema para se operar ThePix no mercado hoje. Então o intuito desse vídeo é mostrar para você como você pode utilizar essa nova plataforma do zero. Vou criar uma conta aqui completamente virgem e vou te mostrar todos os modos da plataforma. Só que antes disso, eu preciso que você deixe um like nesse vídeo aqui e um comentário se você já utilizou não somente essa, como a minha primeira plataforma de ThePix e como foi a sua experiência. Eu considero que o meu suporte, ele é realmente meu porque somente eu falo diretamente com os meus usuários e ele é um dos melhores do mercado. Então qualquer comentário que vocês deixarem aqui, seja positivo ou negativo, vai ser um prazer responder. Peço também que vocês entrem no novo canal, o canal específico da Decentralized e também no canal da Bunker Digital Consultoria, que é a minha consultoria cripto, que tem uma comunidade muito ativa em que nós falamos de autocustódia, mercado de futuros, empréstimos e muito mais. É claro que esse vídeo aqui é mais uma parceria com ela. Então, sem mais delongas, antes de ir para o computador, é importante a gente recapitular o que é o ThePix. O Decentralized Pix, Pix descentralizado, nada mais é do que um token lastreado em 1 para 1 com o real brasileiro. Ele funciona mais ou menos como uma stablecoin. Pensa no USDT ou no USDC. Eles sempre vão ter o valor de $1. Ele é lastreado no dólar americano. O ThePix é um token que é lastreado no real brasileiro. R$1 sempre vai ser um ThePix sempre vai ser R$1. A vantagem é que o ThePix ele opera na Liquid, que é uma sidechain, uma segunda camada do Bitcoin, que tem uma natureza por trás que garante privacidade. Importante, não é anonimização, é privacidade. Além do fato de que por ser 1 para 1 com o real brasileiro, nunca haverá a incidência de imposto, você não tem ganho, você não tem lucro. Isso também não quer dizer que você não precisa declarar. O correto é declarar, mas lucro você nunca terá. O Decentralized Pix foi criado pela Eulen e até hoje é emitido por ela. Ela, por sua vez, tem vários intermediários bancários, vários parceiros, vários bancos aqui no Brasil. Então, cada hora que uma ordem é gerada para depósito de ThePix, não se assuste, porque o nome da empresa que está gerando aquela ordem pode sim ser diferente. Isso garante a saúde da operação e garante que se tiver um problema em algum intermediário, outro gere essa ordem e você continue operando ThePix sem problema. A mesma coisa serve para o saque, e aqui eu já estou dando spoiler, a plataforma além do depósito, ela tem agora as funcionalidades de saque. Você consegue fazer de real brasileiro para ThePix e de ThePix para real brasileiro. E agora, de verdade, senão eu fico falando aqui eternamente, vamos para o computador para vocês conhecerem a Decentralized Pix. E aqui vai outro spoiler, teremos a Decentralized P2P também, em breve. Então, primeiro de tudo, se eu estiver olhando aqui para o lado, é porque eu estou olhando para a tela do computador. A primeira coisa que vocês precisam entender é que o link mudou. Agora é pi. Eu vou olhar bastante para o lado agora porque eu estou olhando para a tela do computador. A primeira coisa que vocês precisam entender é que a partir de agora eu vou olhar bastante aqui para o lado porque eu vou estar olhando para a tela. A partir de agora eu vou olhar bastante aqui para o lado porque eu estou olhando para a tela do computador. pix.decentralized.com. Se vocês acessarem o endereço antigo, que é soleomaia.com/thepix, a plataforma carrega do mesmo jeito. O link tem esse redirecionamento. Aqui nós temos a parte de login ou de registro. Como eu falei, eu vou criar uma conta do zero para mostrar para vocês como é o processo de ativação da conta. Quando eu digito aqui os meus dados, ele me informa que um código foi enviado para o meu e-mail. Perfeito, o código chegou aqui ao meu e-mail, vou copiá-lo e vou colar aqui na plataforma. A minha conta está oficialmente criada. Ponto importante. Todo usuário precisa ativar a conta para poder acessar todas as modalidades da plataforma. Essa foi a melhor forma que eu encontrei para poder prestar um suporte para você, sabendo que aquela conta pertence a você, sem fazer um processo de QIC, que consiste na criação de uma ordem, seja simbólica ou não, já vou mostrar para vocês, mas uma ordem paga, para que eu saiba que essa conta pertence a você e eu consiga prestar esse suporte de uma forma muito mais assertiva. Perfeito.
Perfeito, então agora eu vou ativar a conta e eu tenho duas opções para realizar essa ativação. Aqui tem um disclaimer falando exatamente o que eu acabei de dizer, que você precisa ativar para desbloquear todos os modos e que os DPix adquiridos no processo de ativação, eles serão enviados normalmente à sua carteira. As duas formas são, a primeira delas, realizar uma transação simbólica, ou seja, você pode gerar aqui uma ordem de 2 a 10 reais, pagar aquela ordem e a sua conta está ativada. Ou se você quiser de primeira já gerar uma ordem de valor mais alto até 500 reais, você pode informar o seu CPF ou CNPJ e já gerar a ordem certinho para você. No meu caso, eu vou realizar aqui uma transação simbólica de R$5 e aqui eu preciso colocar o meu endereço de recebimento de DPix, ou seja, o meu endereço Liquid gerado pela SiteSwap, pela SatSales, pela Aqua Wallet, endereço colado e agora o botão de gerar Pix já está funcionando e é nele que eu vou clicar. Aqui tem exatamente qual o valor que vai cair na minha carteira e daqui a pouco eu vou explicar um pouco melhor sobre as taxas para vocês. Gerar Pix. E aqui está o Pix gerado me mostrando exatamente o valor que eu irei pagar e quanto de DPix que eu irei receber. Essa parte segue mais ou menos igual como era da última vez. Nós temos o QR Code aqui no centro da tela e nós também temos o Pix copia e cola aqui para ser pago diretamente pelo banco. Vou escanear aqui o QR Code. Aqui a transação de R$5 sendo gerada em nome da Change, que é um parceiro bancário da Eulen. Enviando o Pix. Perfeito, Pix enviado, já caiu em análise ali para a Eulen, ela já detectou a transação e nesse momento ela acaba de aprovar. Isso quer dizer que os meus DPix estão em processo de envio agora. DPix enviado, ele me mostra aqui que a compra foi finalizada, pois a ativação é uma compra. Estou comprando DPix para mim, para a minha conta, estou ativando a minha conta. E eu tenho aqui a possibilidade de já visualizar o comprovante. Isso era um problema da antiga plataforma, não tínhamos o comprovante explícito em todas as ordens, agora está aqui padronizado. Se eu clicar aqui, eu consigo ver o meu comprovante certinho e me mostra exatamente o nome de quem pagou, o dado de quem pagou mascarado e o valor. Voltando aqui para a plataforma, agora a conta está ativada e eu posso vir aqui no botão de comprar mais DPix, que eu tenho acesso a toda a estrutura da plataforma, mais ou menos nos moldes como era anteriormente, porém agora com muito mais opção. E agora um ponto importante que eu quero conversar com vocês. Vocês viram que aqui já aparece para mim o valor máximo de compra, ou seja, eu posso comprar mais R$5.995 hoje. O padrão é 6.000, já vou falar mais sobre isso, mas isso acontece porque eu já tinha uma outra conta aqui na plataforma, eu criei uma nova conta para mim e ele já puxou os dados, ou seja, você que é o pagador da primeira ordem, a ordem de ativação, você associa essa conta a você. Se você já tiver uma outra conta na plataforma, ela vai puxar os dados dessa outra conta também. Então eu quero aproveitar esse momento para falar um pouco para vocês sobre limites e taxas. O DPix, ele tem alguns limites operacionais impostos pela Eulen que eu acho muito importante frisar aqui. A sua primeira negociação de DPix na vida toda é uma negociação que pode ser até de R$500 nas primeiras 24 horas corridas. Ou seja, se agora, nesse momento, 4 horas da tarde, eu nunca tiver negociado DPix, realizar uma compra de R$100, eu tenho mais R$400 para comprar até no dia seguinte, 4 horas da tarde. Depois desse período, o meu limite sobe para R$6.000 diários, resetando à meia-noite, que foi exatamente o que apareceu aqui na plataforma para vocês. Vocês viram que eu podia comprar R$5.995, porque eu já acabei de comprar 5 e esse limite vai até meia-noite. Toda meia-noite ele é resetado. Lembrando que isso é por conta do pagador. Cada CPF, cada CNPJ tem esses limites individualmente. Um CPF que nunca negociou R$500 nas primeiras 24 horas. Um CNPJ que já negociou R$6.000 por dia, resetando à meia-noite. Quando você ativa a plataforma, ela fica com aquela conta atrelada ao nome do pagador da ordem de ativação. Então, ela vai calcular os limites baseado naquele pagador, naquele CPF ou naquele CNPJ. E agora a segunda parte da nossa conversa aqui que é importante, que é a parte de taxas. Vocês podem ver que exatamente como na outra plataforma, nós temos a possibilidade de contribuir com diversos parceiros que me ajudaram de alguma forma a construir essa plataforma aqui. A partir do momento que você seleciona um, a porcentagem é o que você vai destinar àquele parceiro que você acabou de selecionar.
Repare que agora a porcentagem ela é travada no mínimo em 0,5. E aqui eu vou ser bem sincero com vocês. Se vocês lembrarem, eu falei no vídeo anterior, e para quem me conhece, quem já teve alguma questão com a plataforma e veio conversar comigo no suporte, ou está em algum grupo cripto comigo, fica aqui o lembrete para vocês acessarem a comunidade da Banco Digital Consultoria de novo. Vocês sabem que eu sempre busquei as menores taxas possíveis. E eu tendo implementado essa taxa de 0,5 mínima, ela ainda é uma das menores, se não a menor taxa do mercado. E isso foi necessário porque os parceiros da Eulen, que é o meu caso, e diversas outras plataformas famosas aí que vocês conhecem, elas sofrem muito com o MED. O MED é o mecanismo especial de devolução. É um mecanismo padrão do Pix, que de fato é um mecanismo muito bom, mas que quem opera de Pix sofre muito. De forma bem enxuta aqui para vocês, um Pix ele é pago normalmente. A pessoa recebe o Pix e aí ela vai lá no banco dela e pede o estorno daquele Pix que já foi pago, alegando um golpe. Nesse momento, como os parceiros intermediários da Eulen que eu comentei anteriormente são muito acusados de golpe porque muita gente utiliza Pix para aplicar golpe, automaticamente o Banco Central tende a devolver aquele dinheiro ao pagador original. Ou seja, a Eulen fica sem o dinheiro, mas ela já emitiu o Pix, porque é uma transação blockchain, ou seja, é irreversível. Dessa forma, ela emitiu o token e perdeu aquele valor lá. O golpista ficou com o Pix e com o valor em real. Lembrando que esse é um exemplo bem básico, um exemplo bem superficial. Tem gente que pede o estorno que realmente sofreu o golpe. Muitas vezes o golpista utiliza Pix para receber, aplica o golpe naquele terceiro, aquele terceiro de fato sofreu o golpe, de fato ele tem razão em pedir o estorno daquele Pix, mas aí complica toda uma operação de pessoas que utilizam de forma honesta. E quando isso acontece, a Eulen vem direto cobrar o parceiro. Eu já paguei muito MED do meu bolso. Fora que além dos MEDs, essa plataforma ela tem uma fluidez muito maior porque ela está num servidor muito mais apropriado à quantidade de ordens que ela gera por dia, ao contrário da plataforma anterior. Na plataforma anterior eu não tinha a menor noção do que eu estava fazendo e eu pagava basicamente pro servidor a cada ordem, ou seja, quanto mais ordens um usuário criava na minha plataforma, mais taxa ele pagava. Isso não faz sentido nenhum. O certo é quanto mais ordem você criar na minha plataforma, mais vantagem eu te oferecer. Reparem nessa caixinha central aqui, ela mostra o volume mensal daquela conta, e isso aqui soma todas as compras e todos os recebimentos, que é o modo comerciante que eu vou falar daqui a pouco. Como eu só fiz uma compra, tá aqui R$5, mas quando eu comprar mais 5.995, eu vou ter a minha contribuição mínima reduzida em 0,1%. Ou seja, a cada R$6.000 que eu comprar no mês, a minha taxa obrigatória cai 0,1%. Então vamos supor aqui que eu nesse mês comprei R$7.000, lembrando que isso reseta no primeiro dia do mês, à meia-noite. A minha próxima ordem poderá ser gerada com uma taxa mínima de 0,4%, porque eu já cumpri esse objetivo de R$6.000 por mês. Depois que eu bater 12.000, ela vai cair para 0,3% de porcentagem fixa por ordem. E por aí vai. Mas mesmo assim você pode pensar que esse valor ainda está um pouco alto. E tudo bem, eu concordo com você. Eu também sempre busquei plataforma sem taxa. É importante que você considere todo o custo de servidor que eu falei, todo o custo que eu paguei do meu bolso por conta de golpistas e também no suporte que eu te dou. Mas eu de fato entendo a sua questão. Por isso, eu promovo mais uma forma de você reduzir a sua taxa, que é a afiliação. Você pode ver que aqui está escrito seja um afiliado para reduzir ainda mais. Se eu clicar aqui, eu sou redirecionado para a página de links que fica nas configurações. Depois eu vou mostrar para vocês como acessar de outra forma. Mas basicamente aqui você consegue se afiliar à plataforma para reduzir as suas taxas. Todo afiliado tem um link específico de afiliação. E é nessa seção que ele define como vai ser esse link dele. Eu tô aqui e eu vou digitar o teste Léo Maia. E aqui já aparece para mim um link de afiliado, que é pix.decentraleusage.com/affiliate/ o nome que eu defini, e o link de cobrança fixo, que depois eu vou explicar para vocês, é uma nova funcionalidade da plataforma. E aqui embaixo eu posso definir o nome que eu quero que apareça para os meus afiliados. Vou clicar em salvar. Meus links foram salvos e agora eu posso copiá-los. Com o link copiado eu posso enviar para alguém que eu quero indicar a plataforma ou para algum cliente meu que sempre acaba por operar Pix, já entendeu como funciona e quer usar a plataforma também. Essa pessoa entra no link
e já aparece para ela que ela foi convidada por o nome que você definiu lá na seção de afiliados. Ela vai criar a conta dela aqui normalmente. Claramente vai precisar ativar a conta dela também, fazendo aqui o Pix de ativação da nova conta. O processo de ativação é exatamente o mesmo que vocês acabaram de ver. E com a nova conta daquele seu cliente ou daquele seu amigo que você indicou criada, ele tem a opção aqui de contribuir com você. O seu nome aparece aqui e você recebe as taxas que ele destinar a você, porque você que indicou ele para a plataforma. E o mais legal, a taxa já é por padrão diminuída para 0,4, tanto para o seu usuário que você indicou, tanto para você mesmo não tendo ainda atingido os 6.000 mensais. Você fica com 0,4 de piso também por ter indicado e compartilhado a plataforma. E não para por aí. Tanto você quanto a pessoa que você indicou agora tem o volume trimestral, ou seja, vocês têm 3 meses para ir batendo aqueles volumes de 6.000 para cair 0,1, de 12.000 para cair mais 0,1. Em 3 meses, somado tudo isso, vocês podem chegar aí à taxa mínima de 0,1%. Essa foi a melhor forma que eu encontrei de viabilizar do lado de cá servidor, golpes, tempo e suporte, e também contribuir para que vocês também ganhem taxas da plataforma para quem vocês indicarem, selecionar vocês lá e destinar essas taxas a vocês. Lembrando que, como eu falei que as contas são compartilhadas, você pode ter quanta conta você quiser, mas se você for o mesmo dono delas, o valor aqui está em 5.990, porque eu ativei uma outra conta para testar com vocês a parte de afiliação no meu nome também. E tudo isso vale não somente para o modo de compra, que é esse aqui que eu estou mostrando para vocês, mas também para o modo comerciante, ou seja, recebimento. Descendo aqui, vocês têm a possibilidade de voltar ou, como era na antiga plataforma, selecionar o menu aqui que já mostra todos os modos da plataforma. Nós temos modos de depósito, que é de real brasileiro para Depix, tanto de compra para si próprio, ou seja, você realizando uma compra em seu nome para você mesmo, quanto recebimento, que é você gerando ordens para que terceiros paguem e você receba Depix, ou os modos de saque, que é de Depix para real brasileiro, que também tem a mesma lógica. Venda, você vai vender Depix para você receber na sua conta bancária aqui no Brasil, ou pagamento, em que você vai vender Depix para que terceiros recebam na conta bancária deles em real brasileiro. Tem mais detalhes sobre isso se a gente voltar aqui e visualizar o menu completo. Aqui explica certinho o que eu acabei de dizer. E além disso, tem uma informação bem interessante aqui a respeito de cada modo. O modo de compra tem um envio de até 1 minuto com a transação aprovada. O modo recebimento tem um envio após 24 horas, ou seja, você vai receber os Depix na sua carteira Liquid após aquela ordem ter sido paga e aprovada depois de 24 horas. Isso aqui é uma determinação da Eulen. Toda plataforma que lida com o modo comerciante, que tem clientes que utilizam terceiros para pagamentos, precisa obrigatoriamente aplicar esse delay de 24 horas. E descendo aqui, nós temos tanto para venda quanto para pagamento com a transação aprovada, o envio do real brasileiro em até 5 minutos. Isso acontece porque é uma transação blockchain, então você precisa enviar o Depix para um endereço Liquid, e uma transação blockchain, como vocês sabem, ela não é instantânea, ela depende das confirmações. Na Liquid são 2 confirmações, então isso leva em média ali para eu receber e para ela enviar o real brasileiro em torno de 5 minutos, que foi o que eu defini aqui. E agora falando especificamente do modo de recebimento, que é o modo comerciante. Ao clicar aqui, nós temos um formulário exatamente como o outro, porém, a gente precisa definir previamente de quem nós estamos recebendo. Como essa é uma conta virgem, não tem nenhum cliente registrado aqui. Então vou mostrar para vocês como é um registro desse cliente. A gente vem aqui em recebendo de, não tem ninguém cadastrado como eu comentei, então vou em novo cliente, e aqui eu tenho a mesma questão de como se fosse a ativação da plataforma que eu mostrei previamente. Nós precisamos registrar esse cliente na nossa conta como ele sendo o nosso cliente. Para isso eu posso realizar uma transação simbólica de 2 a 10 reais, ou eu posso informar o CPF ou CNPJ dele aqui normalmente para realizar uma ordem de 10 até 500 reais.
O endereço Liquid já fica salvo aqui, porque é o endereço que eu coloquei na minha ordem de ativação. Então ele vira um endereço padrão. Todos os seus recebimentos e compras vão cair nesse endereço. Você pode alterar isso depois, ou você pode vir aqui e alterar especificamente para essa ordem. Mas a alteração que você fizer agora aqui no formulário vai só para essa ordem. O endereço padrão é nas configurações que eu mostro depois. Vou realizar aqui uma transação simbólica também para demonstrar de R$3 e aqui eu tenho duas opções. A primeira delas é o gerar Pix, que é exatamente como fazemos lá no modo de compra para ativação. Nós temos o QR Code gerado aqui com as informações aqui corretamente, o Pix copia e cola, ou nós temos também a opção de gerar um link de pagamento para esse seu cliente. Quando eu clico aqui em gerar link, ele gera um link, mostra para mim os dados aqui também, e eu tenho o link aqui para copiar e mandar para esse meu cliente. Nesse momento eu vou fazer via link para vocês entenderem como isso funciona. Vou copiar aqui o link e vou entrar como se eu fosse o cliente. Para o cliente aparece aqui perfeitamente que ele recebeu uma cobrança de R$3, que foi exatamente a que eu coloquei ali para aquele link ser criado. Aí o seu cliente vem aqui na opção de gerar Pix. O Pix é gerado para ele normalmente aqui com o QR Code e também com o Pix copia e cola, e ele consegue ver o status também até ele realizar esse pagamento. Isso aqui é importante porque toda ordem da Eulen tem um tempo de expiração. Aqui, por exemplo, que é a ordem que eu criei antes do link, eu gerei um Pix aqui na plataforma mesmo. Aparece aqui para mim o expira em o tempo de expiração. Ou seja, quando você gera um link, a pessoa clica em gerar Pix só a partir daquele momento que está contando a expiração. Antes disso não conta. Por isso esse link, a partir do momento que você cria ele, você pode mandar para a pessoa e ela pode pagar no momento que ela de fato clicar no link e clicar em gerar Pix ali. Porque senão, se a gente fosse depender aqui da criação de ordem direto na Eulen, tem essa questão do limite de tempo, que normalmente é ali 20 minutos, dependendo do intermediário bancário que assume a criação daquela ordem. E convenhamos que 20 minutos para um cliente é muito pouco. Então, de volta aqui ao link da cobrança, eu vou realizar o pagamento para vocês entenderem como funciona o modo comerciante. Lembrando que esse pagamento, se realizado pelo link ou pelo QR Code gerado lá na própria plataforma no modo recebimento, dá na mesma, vai registrar o cliente do mesmo jeito. Realizando aqui o Pix em nome da minha empresa para simular um cliente, Pix realizado, e ele já aparece aqui a transação detectada e já entra em fila. Isso aqui já basta para o seu cliente, para ele para aqui. Mas na sua conta na plataforma, se você vier aqui em histórico, você pode ver que o recebimento número 2, que foi o com link que eu criei, ele já está no status fila, ou seja, ele já foi pago pelo seu cliente, e aqui aparece o nome do seu cliente. Se você clicar, você consegue ver exatamente o valor, o status e quando esses DPix serão enviados. Lembrando que o modo recebimento tem o delay de 24 horas que eu comentei com vocês. Aqui aparece que, se aprovado, seus DPix serão enviados após o delay obrigatório de 24 horas e a data de envio do DPix. Uma coisa importante aqui, vocês viram que tem a frase "se aprovado". Isso acontece porque existem casos de pessoas que geram QR Codes no nome de um pagador. Ou seja, é um cliente já registrado, a pessoa gera para aquele cliente lá, porém ela manda para outro pagador realizar o pagamento. E aí, quando a Eulen vê que aquela ordem que era para ter sido paga por X foi paga por Y, ela vai negar aquela ordem e vai devolver aquele valor. Então a ordem, ela entra em fila por um pequeno instante, se ela não é aprovada, ela é devolvida. Normalmente isso acontece ali em torno de 2 minutos, é bem rápido. Quando tem esse problema aí, a Eulen já devolve o dinheiro para a pessoa que pagou errado. E com o status em fila, aqui no modo recebimento, se eu vier aqui em cliente já cadastrado, o meu cliente que já fez o pagamento já está aqui. E no caso, ele também tem o limite já aprovado, porque essa conta aqui é uma conta que eu estou usando para teste, como eu mostrei para vocês, e eu já me registrei como cliente anteriormente, então eu já tenho o limite máximo aqui. Um disclaimer importante em relação a isso também. Se você ou o seu cliente já operaram DPix em outras plataformas e vocês estão migrando, estão começando a usar a minha plataforma, primeiro de tudo, muito obrigado. E segundo, me avise, me chame no privado, mostre para mim que você já negociou DPix e aí eu manualmente libero o limite máximo para você
para você não ficar ali naqueles R$500 nas primeiras 24 horas, você já poder operar 6.000 por dia. Com o cliente registrado, nós temos o mesmo formulário da parte de compras. Nesse caso, eu estou usando aqui a conta que eu criei com afiliação, então aparece o Leonardo Maia para mim, com o mínimo de 0,4 e o volume trimestral aqui, ele é somado tanto dos recebimentos quanto das compras, ou seja, fica ainda mais fácil de você diminuir a sua taxa. E aí você vai realizando aqui os seus recebimentos e seus clientes vão sendo registrados aqui normalmente. Aí uma próxima vez que você quiser receber deles, você vem aqui na lista de clientes já registrados e você consegue buscar pelo nome deles. E se precisar receber do mesmo cliente, já está aqui com o limite liberado no futuro para você. E já que eu comentei da possibilidade do link de pagamento variável criado aqui, nós temos também o link de pagamento fixo. Ele é criado exatamente no mesmo lugar que o link de afiliado, ou seja, clicando naquele botão seja um afiliado ali, ou acessando as configurações e clicando em links que eu já vou mostrar para vocês. Mas basicamente aqui na conta de afiliado também, eu vou pegar e vou definir um novo slug aqui para mim, porque essa é a conta que foi criada a partir do link daquela primeira, e eu já tenho aqui o meu link de cobrança. A partir do momento que eu salvo aqui, eu consigo pegar esse link de cobrança aqui e mandar para qualquer cliente meu. Esse meu cliente vai entrar aqui no meu link de cobrança fixo, aqui mostra para ele para quem ele está pagando, lembrando que é o nome que você vai definir lá, então pense bem antes de colocar esse nome lá, e ele vai precisar preencher o dado dele aqui e colocar aqui o valor que ele quiser transferir para você. Aí, clicando em gerar Pix, nesse momento é aquele mesmo esquema, a ordem será gerada agora por conta do limite de tempo ali para realizar o pagamento. Aí vocês podem me perguntar, mas poxa, por que você está pedindo CPF ou CNPJ, não só aqui, mas você tem a possibilidade de digitar lá no momento de criação da ordem? Porque essa é mais uma determinação da Eulen, toda ordem precisa ser identificada de duas formas, ou com uma identificação interna deles lá, ou com o CPF ou CNPJ. Essa identificação interna, ela ocorre quando a gente faz a transação simbólica inicial, então já fica registrado. Mas se a gente não faz, como é o caso do link fixo aqui, precisa digitar esse dado. Além disso, quando eu digitei o meu dado ali, vocês viram que apareceu o limite máximo de 5.990 para pagar. Então, automaticamente a plataforma ela pega aquele pagador ali e vê quanto ele pode pagar. Porque isso impediria, se não fosse dessa forma, que usuários pagassem mais de R$500, porque nós não saberíamos a identificação dele. Quando ele digita de fato o dado, a plataforma pega aquele valor, vê se ele já negociou de Pix previamente e aí libera o limite máximo para ele, se for o caso. Então possibilita que o link fixo faça valores mais altos do que R$500. Aqui não tem segredo, a partir do momento que eu gerar Pix, é como se fosse o link que eu mostrei anteriormente. A cobrança foi iniciada, tem aqui o QR Code e o Pix copia e cola do mesmo jeito. Voltando aqui à plataforma agora, estou ainda no modo de recebimento e aqui embaixo eu sempre vou ter a visualização da minha conta e de quem eu estou recebendo, nesse caso, o limite e em quanto tempo esse limite reinicia. Como esse cliente já havia negociado de Pix antes, reinicia à meia-noite. E aqui o quanto eu recebi na plataforma. E esse menuzinho inferior, ele varia de acordo com o modo. Se eu vier aqui no modo de compra, aparece o meu limite e mostra quanto que eu já comprei na plataforma. Aproveitando o menuzinho inferior, lembrando que no celular a visualização dele é um pouco mais dinâmica, ela aparece na tela toda conforme você for rolando. Eu estou fazendo aqui no computador porque é mais fácil de demonstrar para vocês e de gravar a tela. Mas aqui nós temos também o histórico, que mostra para a gente todas as compras realizadas aqui, porque eu estou com compra selecionada e eu estava no modo de compra, por isso ele já me trouxe aqui. Mas eu posso trocar para o modo recebimento também, que tem aquele status em fila que eu mostrei para vocês, venda, pagamento ou tudo que eu posso ver, todos os meus recebimentos, todas as minhas compras, todas as minhas vendas e todos os meus pagamentos aqui. E a qualquer ordem que eu clicar, eu consigo visualizar o comprovante dela ou visualizar o status dela também, se ainda não tiver sido enviado, como é o caso dessa fila aqui.
Além do histórico, no menu inferior nós temos também as configurações. Eu tenho algumas opções relevantes que eu quero trazer para vocês. Primeiro de tudo é a visualização da plataforma. Nós temos modo claro e nós temos o tão querido modo escuro também. Então, essa informação, a partir do momento que você clica nela, é salva na sua conta e você fica com ela até você alterar novamente. Mesma coisa aqui para o idioma, nós temos até o momento português, inglês e espanhol. E isso aqui também vale para os links, por exemplo. Se você precisar mandar um link de pagamento para alguém, esse link precisa ser em inglês. Se a sua plataforma tiver definida para inglês, o link também vai sair em inglês. Assim como o comprovante, assim como o e-mail de código, enfim, tudo vai se adaptar ao idioma que você definir aqui. Aqui nós temos o botão de endereço líquido padrão, que nós podemos alterar o endereço que é carregado automaticamente nas ordens de compra e recebimento. Lembrando que aqui é o padrão, é o que sempre vai ser carregado. Lá na ordem você pode mudar, só que ele vai mudar especificamente para aquela ordem. Aqui embaixo temos o links, que foi o que eu comentei. Nós podemos pegar o nosso link de afiliado e o nosso link de cobrança fixo aqui. E nós temos as opções de alterar e-mail, alterar senha e excluir conta, que são aí as opções de gerenciamento da nossa conta na plataforma. Voltando aqui para o modo claro, ainda falta eu mostrar para vocês as opções de venda e de pagamento. Então, vamos começar por venda. A funcionalidade de venda, ela é equivalente à funcionalidade de compra, porém, ela é o caminho contrário de DPix para real brasileiro. Aqui no formulário de venda eu posso definir o valor que eu desejo vender em DPix, ou seja, aqui eu vou colocar quanto de DPix eu vou enviar para o endereço Liquid. Se eu colocar aqui, por exemplo, 300 DPix, aqui para mim embaixo aparece quanto que eu vou receber na minha conta bancária. Você pode alterar aqui embaixo também. Putz, eu preciso receber os 300 na minha conta bancária. Beleza, você vem aqui, digita 300. E aí, aqui em cima mostra o valor exato que você vai precisar enviar para aí o endereço Liquid. Como esse é o modo de venda, ou seja, você vai vender DPix para você receber na sua conta bancária, o seu CPF ou CNPJ já vem preenchido aqui. Ou seja, acho que você já entendeu, você precisa receber numa conta bancária que esteja em seu nome, que foi criada nesse CPF ou nesse CNPJ aqui, senão a ordem não vai ser realizada. Então eu vou fazer uma simulação aqui de venda de 20 DPix para a minha chave Pix, que é o número de suporte da plataforma, tá? Selecionei que é para telefone. É esse número que, quando vocês clicam aqui em WhatsApp, é o suporte da plataforma, então não hesite em me mandar mensagem, você vai falar diretamente comigo e eu vou te ajudar com o que eu puder, show? Voltando aqui eu tenho a mesma possibilidade de contribuição que o modo de depósito. Isso não tinha antes na antiga plataforma. E agora tem aqui, você pode definir com qual parceiro, com qual criador cripto você quer contribuir para uma venda também. Mas é importante que o volume para saques, ou seja, para venda e pagamento, eles são independentes dos volumes de depósitos, tá? Vou me selecionar aqui, vou contribuir o máximo que eu posso. E aqui eu quero ter uma conversa bem franca com vocês. Na antiga plataforma, eu ainda era um menino se tratando de desenvolvimento. Tudo que eu ganhei lá para pagar, entre aspas, o meu tempo foi de grande valia. Então, eu faço aqui esse apelo para você. Se você está usando o DPix, se você está usando a minha plataforma, você está vendo que eu sou ativo na comunidade cripto, sempre pense em contribuir. Se não for comigo, pode ser com quem te indicou a plataforma, pode ser com algum nome que você conhece aqui dessa lista, porque isso ajuda muito. Às vezes, um valor pequeno de uma ordem é o que vai fazer com que todo esse desenvolvimento aqui realmente vale a pena e no fim do dia faça sentido para nós. Porque isso aqui também consome muito o nosso tempo, consome muito a nossa capacidade de contribuir com o mercado. Então você contribuir de volta para nós, de fato, é muito importante. Eu agradeço demais a todo mundo que contribuiu lá na minha primeira plataforma, em que a contribuição era completamente voluntária. Eu tenho orgulho de dizer que 75% de todas as ordens, e olha que foram muitas ordens, que eu construí lá naquela antiga plataforma,
foram contribuídas por livre e espontânea vontade por membros da minha comunidade e usuários da minha plataforma. Então, graças a vocês, graças a essa comunidade que eu criei, é que eu consegui ter tempo, é que eu consegui me desenvolver para criar essa nova plataforma aqui muito mais completa. Então, muito obrigado e, por favor, continuem contribuindo. Vou gerar aqui o endereço Liquid gerado, e agora eu vou fazer uma transação para esse endereço aqui. Essa transação tem que ser de exatamente o valor que está aqui, porque se for um valor errado, ela será reembolsada. Tem que ser exatamente. Você que utiliza SatSales, por exemplo, é bem comum a SatSales fazer isso. Eventualmente, ela mostra um valor na tela ali, mas os números quebrados são outros valores e às vezes pode bater aqui e a plataforma reembolsar. Então fique esperto para mandar sempre o valor exato. Transação na blockchain feita. Aqui já tem um aviso dizendo que a transação é processada na blockchain, ou seja, ela não é instantânea. Se não atualizar aqui exatamente no momento que você fizer a transação ou num período parecido com um depósito, que é quando você faz um Pix, não se desespere, é normal. Eu coloco até escrito aqui, alguns minutos podem ser necessários para que ela seja detectada. Faz parte do processo. Quando a plataforma detectar que a sua transação foi feita, aparece aqui o status confirmação para você. Nesse momento, a blockchain está processando aquela sua transação e promovendo aquelas duas confirmações que eu falei no começo do vídeo. E depois das confirmações, tudo certo, a minha venda foi finalizada, os 20 DPix se tornaram R$ 18,48 e já caíram na minha conta bancária aqui no Brasil com a chave Pix que eu informei ali no formulário. Aqui no comprovante mostra exatamente o valor e o beneficiário, ou seja, o nome de quem recebeu aquele real brasileiro. Basicamente, esse é o processo inverso, como eu comentei, de DPix para real brasileiro no modo venda. E por fim, o modo de pagamento é exatamente como se fosse o modo recebimento, que você tem clientes ali, porém para saques. Você vai enviar para o seu cliente em real brasileiro, não é ele que vai te pagar em DPix como é no modo recebimento. E agora eu vou demonstrar aqui para vocês. Novamente eu tenho a lógica de selecionar um cliente aqui. No caso, como eu não tenho nenhum cliente cadastrado, eu nunca paguei ninguém ainda, eu vou criar um novo cliente e aqui eu vou colocar quanto que eu quero pagar para esse cliente. Vou colocar R$10 e vou colocar aqui o meu CNPJ, vou simular que a minha empresa é o meu cliente. Como eu preenchi a chave Pix com um CNPJ, aqui embaixo ele já me mostra o CNPJ do beneficiário. Mas se eu preenchesse a chave Pix aqui com um e-mail, por exemplo, ele ia me pedir exatamente o CPF ou CNPJ do beneficiário, que é um fator necessário para se realizar um saque lá na Eulen. No modo de venda, não é necessário informar esse valor, pois nesse modo você está fazendo um saque para você mesmo. E como foi você que pagou a ordem de ativação da plataforma, a plataforma já tem esse dado e ela já preenche automaticamente aqui o beneficiário para você. Mas no modo de pagamento, como eu falei, você sempre vai precisar preencher, se não for já a chave Pix, o CPF ou CNPJ do seu cliente. Então, procure a melhor forma de falar isso para ele. Vou fazer aqui para o CNPJ, para não ter nenhum problema. Contribuição também vou doar o máximo, levando em consideração aquilo que eu falei para vocês do quanto isso é importante. E vou aqui gerar o endereço Liquid. Endereço Liquid gerado, vou copiar e vou enviar os meus 10 DPix exatos para esse endereço aqui. É o mesmo esquema da venda, ou seja, é uma transação blockchain. Portanto, assim que você enviar lá na sua carteira Liquid, seja SatSales, SideSwap, Aqua, fique em paz. Demora um pouquinho para a plataforma detectar essa transação, porque precisa das confirmações. Perfeito, caminho seguindo aqui corretamente, está em confirmação e o pagamento foi finalizado com os reais enviados e o comprovante aqui, normalmente com o nome do beneficiário e o identificador, no caso o CNPJ e a chave Pix. E aqui recebido corretamente no banco com a chave Pix registrada no meu CNPJ, tudo certinho.
E com isso terminamos todos os modos da plataforma, com um último detalhe que é importante comentar com vocês também. Aqui no modo de pagamento, se eu vier e selecionar um cliente já cadastrado, aparece o nome aqui exatamente como no modo recebimento, vocês vão ver que eu ainda posso pagar para ele 5.990 DPix, porque eu já paguei os 10 DPix anteriores, ou seja, para saques, o valor é exatamente o mesmo no que se refere a limite, R$6.000 por dia, que reseta à meia-noite. E aqui é basicamente o mesmo esquema do recebimento mesmo, eu consigo buscar cliente pelo nome e ele fica cadastrado aqui com o nome assim como lá, só que aqui para eu realizar pagamentos para ele, uma vez realizado, já fica salvo aqui o CPF ou CNPJ dele. Mesma coisa aqui no menu inferior, consigo ver certinho para quem eu estou pagando, quanto aquela pessoa tem de limite, e eu posso acessar aqui o histórico e ver também o meu histórico de pagamentos e sempre que for necessário entrar na ordem para pegar o comprovante e ver os valores certinho para quem eu contribuí, quanto eu paguei de taxa, enfim. A Eulen cobra um DPix fixo para saques até R$100. Acima disso, ela cobra 1%. E tem também a taxa de contribuição que você destina para mim ou para algum parceiro da plataforma. Tudo isso é muito bem explicadinho aqui e aparece quando você vai criar um pagamento também. Você coloca um valor aqui, mostra certinho aqui quanto você está pagando de taxa, fora que o volume trimestral aqui individual para saque, como eu comentei, ele vai sendo compartilhado entre pagamento e entre venda. E dessa forma, meus queridos, eu encerro praticamente essa aula da melhor plataforma de DPix para você operar. Foi um prazer muito grande ter iniciado essa jornada com o parceiro Eulen há exatamente um ano atrás, ter desenvolvido aquela primeira plataforma, ter feito várias versões para ela e agora finalmente chegar na Decentralized Pix. Então, por favor, entre na comunidade da Bunker Digital Consultoria, se inscreva no meu canal, no canal da Bunker e no canal da Decentralized, por favor, e não hesite em me mandar mensagem, seja com qualquer coisa relacionada à plataforma. Os meus contatos estão aqui na descrição, estão nos canais, estão nas comunidades e na própria plataforma, ou se tratando de qualquer outra coisa que se refira ao universo cripto. Vai ser um prazer atender você. Não se esquece também de curtir esse vídeo e deixar aqui embaixo o seu comentário, a sua experiência comigo, seja nessa plataforma, seja na anterior, seja nas comunidades, enfim, conte sempre comigo. E até a próxima com a Decentralized P2P, que logo mais está aí. Valeu!